Você chegou a dar aula presencial? Dei. Acho que eu comecei a dar aula em 2018. Eu dava aula presencial. Era oficina, né? Ai, essas motos. Eu dava oficina aqui em São Paulo, no Centro Cultural Vergueiro. E aí, em 2019, eu montei um curso online. Eu acho que, se eu não estou enganada, se você escrever exclamação curso, aí eu acho que aparece até o link da onde eu deixo meu curso hospedado. Que é justamente para galera que quer entender, aprender melhor sobre a parte de introdução de aquarela. E aí em 2019, 2020 eu dei bastante aula. Depois 2021 deu uma esfriada. Bizarro, ficou amarelo, separou da tinta, tá rosa aqui. Caralho, eu misturei, rodei o pincel aqui no godê e a tinta simplesmente tá separando a mistura no papel. Essas aquarelas escolar, viu? Cada hora é uma coisa. Poxa, aquarela, vamos ajudar a galera que quer começar a aquarelar. Então, depende. Se você quiser usar uma tinta de R$ 3 só pra... Caramba, tem um grilo na minha mão. Se você quiser... Foi embora. Se você quiser usar uma tinta bem baratinha só pra pintar, se divertir, beleza, uma coisa. Mas se você for tentar estudar, precisar de transparência e tal, você vai sofrer um pouco. Para fazer tom de pele, nesse caso, a gente mistura tipo rosa com rosa, magenta com um pouquinho de amarelo, ele vai dar um tom meio coral. Aí dá mais ou menos tom de pele, só que eu ainda vou fazer uns sombreados nele para dar mais volume. E aí para isso eu preciso esperar ele dar uma secada. E aí vamos ver se essa aquarela eu consigo fazer mais camadas transparentes em cima. Se essa aquarela não for apagar quando secar, porque ainda acontece isso. Tem muita aquarela que quando você pinta ela fica super brilhante, porque ela tá molhada. Só que aí quando ela seca, ela simplesmente perde completamente essa vibrância da cor, essa saturação. E às vezes ela embranquece, às vezes ela perde, ela fica real, apagadona. É maluco isso. Porque a composição da tinta super influencia, isso é bem legal. Aí tem tinta que você não consegue fazer várias camadas, porque quando você vai passar o pincel, a camada de baixo que já tá seca, simplesmente ela sai. Aí atrapalha tudo.
ver o que eu tenho que fazer. Caramba, eu passei o rosa na listra, a cor já simplesmente apagou. A da perna pelo menos tá forte ainda. Tem que escurecer mais esse vermelho da parte. Vou vermelhar, vou misturar com a verde, vai dar uma escurecidinha, então funciona. Acinzentou. Vou pegar um tom mais claro, será que vai? Achei boa a pigmentação da aquarela, só não comprei porque o da Giotto valia mais custo-benefício. Então, aparentemente, essa acrylex aqui, ela é bem vibrantezona. Deu uma leve apagada aqui quando secou, mas ainda tá forte. A da Giotto, quando eu pintei com ela, eu senti que deu uma apagada, bem mais que da acrylex. A textura da Giotto eu até não tava esperando, porque eu achei que ela ia ser super fosca, sabe? Com aquela textura de giz, de lousa. Mas quando você molha ela, ela fica mal gosmentona. Existe essa palavra? Fica gosmenta. Deu pra entender, né? Aí eu fiquei, eita. Eu até achei interessante isso. Porque nem todas as aquarelas escolares ficam meio gosmento assim. A Faber-Castell também fica um pouco assim, mas não fica tanto. Quando ela seca, ela fica um pouco mais pastilha seca, sabe? Eu tava até analisando essas questãozinhas aí, que é justamente pela composição delas. Eu ainda tenho que escurecer essa parte vermelha desse retângulo aqui do lado. Eu tô tentando acertar um pouco mais a sombrinha aqui. Mas eu tô preocupada como que a aquarela vai secar. Porque se ela der uma apagada ali naquele tom de rosa, vai saber como a aquarela vai reagir.
Eu ainda vou escurecer mais para ter mais contraste, mas uma coisinha de cada vez. Tem sombra aqui também. Caralho, esse pincel tá abrindo. Não é pra fazer duas pontas, inferno. Cadê o pincel mais fino? Peraí. Tem um copo atrás da tampa do notebook. Tem tanto pincel aqui que eu não enxergo mais. É esse. Vamos ver se esse pincel funciona. Aquele lá tava dando problema. Eu uso tanto pincel fininho que ele já tá começando a abrir a cerda. E aí me atrapalha, porque é como se estivesse pintando com garfo. Ficar duas pontas pintando e não uma. Aqui é mais fino. Lá vem a motoquinha barulhenta. Quando a gente cria conteúdo pra internet, a gente tem que ter responsabilidade também, né? Então eu só vou falar algo de uma aquarela que eu já testei, que eu já experimentei, que eu já virei ela do avesso antes de sair falando alguma coisa. Até porque, né? Não gosto, detesto passar informação errada. Responsabilidade é isso. Deixa eu ver. O Pênis Grey, ele era uma mistura do magenta. Foda que esse rosa aqui é mais rosa do que magenta.
E por ele já ser um rosa, ele já tem uma base muito branca. Mas, deixa eu testar. Porque o Payne's Grey era praticamente o magenta misturado com amarelo e com o azul, porque era praticamente as três cores primárias juntas que davam um tom acinzentado. Puta que eu não lembro qual que é esse tom de azul. Esse eu acho que é o mais claro. Esse é o escuro, então acho que é o mais claro. Não vai dar lá muito certo porque esses tons estão muito fora da curva. Imaginei, deu um cinza esverdeado até demais. Se eu colocar vermelho, eu vou cagar tudo. Que cor que é essa? Deu um cinza. Tá aparecendo? Nem eu vi se tá aparecendo. Tá, né? Pra que eu ver que a minha referência tá na frente da minha do OBS. Deu um cinza marronzado, meio vinho. Não era por dessa cor. Se eu botar um azul escuro. Mais ou menos. Quase. Mas eu vou usar ele pra tentar fazer uma sombra aqui mais forte. Essa musiquinha não dá. Aqui tem uma coisa mais forte. Espera aí que eu já vejo o chat aí. Só um minutinho. Tô tentando não cagar com o negócio, com essa sombra mais escura aqui. Parece que funcionou. Parece que deu uma sombrinha legal aqui. Mesmo fazendo uma mistureba louca pra tentar chegar no tom do Payne's Grey. Do famoso. Aqui na referência ele é bem pretinho aqui.
A sombra apagou. Caralho. As aquarelas escolares sempre vão apagar um pouco mais do que devia, né? Poxa. Agora sim, com a nossa arte sequinha, eu posso mostrar como é que ela ficou e concluir o que eu achei da aquarela Acrylex. Realmente, quando você pinta, as cores ficam bem vibrantes e dá aquela sensação de que ela vai ficar do jeito que tá molhada, né? Mas ela também apaga com o processo da secagem. E aqui na parte da perna, principalmente nessa parte aqui e nesse pedaço aqui, eu tinha feito algumas camadas para fazer sombra, porque a referência tinha bastante sombra, principalmente nessa parte aqui da perna de trás. E é isso, quando a aquarela seca, ela simplesmente apaga. Ela não fica com uma camada leitosa como a Léo Léo e um pouco da Joto fica. A Acrylex fica uma camadinha bem mais superficial, bem mais rala
E ela simplesmente vai apagando ali o tom mais escuro que a gente faz a sombra. E também uma coisa que acontece bastante, que inclusive dá pra ver aqui nessa parte aqui do fundo, é que a mistura que a gente faz pra fazer chegar nos tons que a gente quer alcançar na referência, no próprio papel ele começa a se separar. Aqui tem umas manchas esverdeadas e aqui entre essas manchas tem uns pontinhos rosados, porque nessa mistura de cor eu misturei um tom rosado e um tom esverdeado para dar um tom levemente acinzentado com essas duas misturas, porque era o tom que eu tinha na minha referência. Portanto, a mistura pode ocorrer homogênea ali da paleta no godê, mas no papel não tem como, ela meio que se separa mesmo e fica cheia de pontinho das cores que a gente usou espalhadas pelo papel. Então quer dizer que a aquarela em si não mistura 100% bem. E isso também acontece um pouco aqui na perna que eu fiz, né? Eu misturei um tom vermelhado e rosado com amarelo. Em vários pedaços aqui da minha perna eu tenho algumas manchas e uns pontos específicos que aparecem bastante desse amarelo, que é justamente da mistura que eu fiz para chegar no tom da cor da pele. E é isso. Essa tinta aqui da Acrylex, ela fica alguns tons vibrantes e alguns bem apagados. Se você quiser escurecer, né, colocar mais saturação até nesses tons que são mais apagados, você vai ficar numa luta infinita para tentar fazer com que isso aconteça. Porque por mais que a aquarela da Acrylex seja vibrante, ela quando seca ela apaga, então não tem muito o que fazer porque é da composição da tinta. Então só se você sempre deixar a sua pintura molhada pro resto da vida para deixar ela vibrante. E a gente sabe que a água seca, isso não rola. A aquarela da Acrylex pode ser vibrante, mas só se você conseguir usar a tinta bem grossa, que foi o que eu fiz aqui na meia dessa ilustração. Eu deixei um pouco mais grosso essas cores, o verde e o avermelhado, e só assim elas ficaram vibrantes. E reforçando aqui, quando a gente trabalha com aquarela, a gente trabalha com cores transparentes. Não faz sentido a gente usar tinta muito grossa como se fosse um guache, senão a gente perde a proposta da aquarela. Aqui é o nosso godê que eu andei usando as misturas. Ele realmente fica um fundo meio opaco ali no fundo, que é aquela tinta que afunda, que não dilui direito. Não fica muitos pontinhos da parte porosa da pastilha, fica pouca coisa. Em comparação com outras aquarelas que eu já andei testando aqui, fica menos. Mas mesmo assim, essa aqui principalmente ficou um fundo meio esbranquiçado quando ela secou, então ela deu uma clareada. E esses outros tons ainda ficaram vibrantes. E aqui a parte das pastilhas, eu não usei o preto e nem o branco, por isso que elas estão intactas, no máximo só estão um pouco sujinhas ali. E elas continuam com esse aspecto meio poroso e com textura um pouco de giz de lousa, que eu sempre falo aqui. E eles ainda mesmo assim continuam vibrantes, né? Não tem aquela nata esbranquiçada em cima da pastilha, que nem aconteceu na Leo Leo, que ficou super marcante em relação a isso. Eles continuam mais vibrantes, mas mesmo assim é uma aquarela opaca, que tem ali suas limitações. E então espero que vocês tenham gostado desse vídeo de análise. Me sigam nas outras redes sociais. Na plataforma roxa, onde eu faço os testes dessas aquarelas, eu ando pintando com essas aquarelas. E procurem, busquem todas as minhas outras redes sociais aí embaixo nos links complementares, tá bom? Então é isso, tchauzinho, gente.